Olá, eu sou o Celso da Celso Ferramentas e Mecânica Avançada. Essa é a nossa 15ª aula de injeção eletrônica e eletrônica embarcada. Hoje nós vamos falar de sensor MAF ou sensor de fluxo de ar. Segue a vinheta. A função do sensor MAF ou fluxo de ar é analisar a quantidade de oxigênio que está entrando dentro do motor. Essa informação é muito importante para a central da injeção eletrônica. Com isso, ela sabe quanto que está entrando e quanto que ela tem que calcular o combustível que vai ser injetado e o avanço de ignição. Existem carros que têm ou sensor MAF e fluxo de ar ou sensor MAP, que é o sensor de depressão do coletor. Já tem alguns carros mais novos que tem os dois, tem o sensor MAF e tem o sensor MAP, ou seja, vai ficar um cálculo muito mais preciso. Esse carro que a gente vai mexer aqui hoje é um Onix. Nós vamos fazer o teste do sensor de fluxo de ar. É bem interessante o jeito que esse sensor funciona, ele oscila a frequência. Existem outros que oscila a corrente e existem outros que oscila a tensão, mas esse aqui oscila a frequência. Deixa eu explicar para vocês o funcionamento dele na teoria. Aqui está o sensor MAF, fluxo de ar. Aqui é o purificador de ar, a mangueira e ali está o corpo de borboleta. Ou seja, conforme a borboleta abre, o fluxo de ar vai trabalhar nesse sentido. E esse sensor ele vai analisar o quanto está passando de oxigênio no duto de ar que vai para o motor. Aqui ó, eu vou ter a ECU, Central da Injeção Eletrônica. Esse sensor de fluxo de ar, ele vai ligado aqui no pino 4. Nós estamos trabalhando hoje, gente, com um Onix 2017, tá? 1.0. O pino 4 é o sinal do fluxo de ar. Então aqui eu tenho o fluxo de ar. Ele vai ligado aqui no pino A. O pino B é um aterramento do sensor. O pino C é uma alimentação 15. Bom, não precisa nem colocar o mais, só 15. Quando é 15, a gente sabe que é um pós-chave. Depois eu vou ter o D, vou aumentar aqui, e o E. O D e o E é o sinal da temperatura do ar. Então olha que interessante, esse sensor de fluxo de ar do Onix, ele tem um sinal que é o sinal do MAF, tem o aterramento, uma alimentação positiva, tá? E depois ele tem aqui ó, o sensor de temperatura do ar, ou seja, nesse carro a temperatura do ar não está lá no MAP. Esse carro também tem sensor MAP, só que o sensor MAP é só com 3 fiozinhos, que a função dele é só realmente verificar a depressão do coletor. Já nos outros carros, que nem a gente viu na nossa aula de sensor MAP, o sensor de temperatura do ar está junto com o sensor MAP. Aqui ele está no sensor MAF. Então o que a gente consegue analisar aqui? A gente vai conseguir analisar aqui uma alimentação negativa no sensor de temperatura do ar e um sinal. E aí a gente vai analisar aqui esse sinal aqui. Eu disse a vocês que esse sinal ele varia de carro para carro, correto? No caso aqui do Onix, vocês vão observar que esse sinal aqui é um sinal em frequência. Então ele gera uma onda quadrada e essa onda quadrada ela oscila conforme a quantidade de oxigênio que está passando pelo duto de ar, alterando a frequência. Então quanto maior a alteração dessa frequência, a central sabe o quanto está passando de oxigênio dentro pelo duto de ar. Tem alguns sistemas, tem alguns carros que usam medidor de fluxo de ar que utiliza através da corrente elétrica.
No caso é usado muito na Ford. A Ford usa muito nos Fiestinha, nos K. E o interessante é assim, dentro daquele duto de ar, ele vai ter duas resistências. E a central, ela deixa essa resistência sempre com uma tensão só. Só que conforme vai passando o oxigênio, vai esfriando essa resistência. E aí a central tem que mandar mais corrente. Automaticamente ela consegue ver que existe um diferencial de corrente quando o camarada está acelerando. E através dessa informação, ela faz o cálculo de quanto está entrando de oxigênio para dentro do motor. O que acontece sempre é de sujar essas resistências. Então ela suja e aí ela não consegue ler direito, o carro fica amarrado. Então tem que prestar bastante atenção. Existem algumas situações também que ele oscila a tensão, dependendo da marca. Então tem umas situações que a tensão, inclusive tem um modelo de carro mais antigo que ele tinha até uma borboleta. Então conforme você acelerava, a borboleta se mexia. E conforme ela se mexia, tinha um sensor em cima que verificava o quanto que estava oscilando através da tensão. Também era um sistema bem interessante. Agora vamos ver o teste na prática. Vamos lá? Vamos entrar com o New Tecnoscópio para a gente fazer o teste do sensor de fluxo de ar do Onix. Então eu vou vir aqui no meu equipamento, vou clicar 2 vezes no New Tecnoscópio, vai abrir a minha interface. Agora vamos chegar aqui no carro para a gente ver aonde a gente vai colocar os fios. Então, gente, esse aqui então é o nosso componente que vai ser testado. Normalmente a gente testa esse componente quando o scanner ele nos fala que existe um código de falha. Aí antes de substituir o componente a gente vai analisar se ele está com algum problema. Detalhe, analisar sempre se essa mangueira aqui não está furada e analisar se o filtro de ar não está entupido, tá? Porque se ele estiver entupido também vai dar um mau funcionamento nesse componente. Primeira coisa que nós devemos testar nesse componente é a alimentação dele. Então, como eu mostrei para vocês no quadro, a gente vai ter uma alimentação no pino C. Então aqui é o A, B, C, D e E. Conforme o nosso diagrama, o C é o positivo, linha 15. Então eu vou dar uma partida no carro e eu vou analisar se está chegando 12 volts. Vou entrar com o meu New Tecnoscópio. Ele já está regulado aqui com 5 volts, vou dar o play. Olha lá, eu consegui enxergar 14 volts. Ou seja, está chegando a alimentação positiva. Agora eu vou observar se vai chegar o negativo. O negativo é no pino B. Olha lá, acendeu a lâmpada negativa da nossa caneta de polaridade. Ou seja, está chegando o negativo. Agora eu vou testar o sensor de temperatura do ar, que é esses 2 últimos fios aqui, ó. Esse aqui primeiro, ele é o negativo do sensor. Então eu tenho que testar ele com a caneta de polaridade. Olha lá, ó, negativo. Esse é o negativo do sensor. Consequentemente, esse vai ser o sinal, que vai oscilar conforme a temperatura. Vamos ver quanto deu aqui. Olha lá, ó. Deu 1,69 volts. Ele dá uma pequena osciladinha devido à quantidade de oxigênio que está passando pelo fluxo de ar. Esse sinal não é fixo. Agora vamos para o sinal mais importante, que é esse aqui, do A, que é a resposta do sensor para a central da injeção. Vamos colocar aqui. Olha lá, ó. A gente já conseguiu enxergar que ele está gerando um sinal para a gente. Então olha que interessante esse sinal, gente, ó. Ele está gerando aqui um sinal em onda quadrada, só que eu não estou enxergando a frequência. Por que eu não estou enxergando a frequência? Porque a minha varredura aqui no trigger está em off, então eu tenho que colocar em alto. A partir disso, olha lá, ó, a frequência está sendo monitorada agora. É interessante também a gente regular sempre o nosso osciloscópio da melhor forma possível que você possa ver uma onda mais perfeita. Então aqui ele está com uma tensão por divisão de 5 volts, eu vou colocar por 2. Olha lá, aumentou a minha onda, eu consigo analisar ela melhor. Aqui eu estou com um tempo de 1 milissegundo, eu vou colocar para 2,5. Bom, 2,5 ficou mais apertadinha, vamos deixar... Oh, aqui ficou mais legal, ó. Em 500 microsegundos
ficou mais interessante. Lembrando que aqui é o trigger, tá? Ó, se eu subir muito, ele perde a frequência. Olha lá, ó. Se eu abaixar, ele começa a captar o sinal de frequência. Agora eu vou dar uma acelerada no carro para vocês verem que vai aumentar o fluxo de ar e as ondas vai mudar o jeito dela trabalhar. Deixa eu só dar um stop aqui para ele gravar o buffer. Então aqui ele está gerando uma onda. Conforme eu acelero, olha para quanto vai a frequência. Olha lá, quando chega na marcha lenta, ela baixa. Quando eu acelero, a frequência aumenta. Automaticamente vai aumentando a quantidade de ondas que a gente consegue visualizar na tela. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, faça seus comentários e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!